Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarto em forma de live. Boa noite. E hoje o tema será como a arte da comunicação transforma relacionamentos. Boa noite, Luzia, tudo bem? O som tá bom, a imagem tá boa? Boa noite para quem tá chegando. Eu já fiz algumas lives aqui falando sobre essa questão de comunicação nos relacionamentos, mas achei importante falar mais um pouquinho sobre esse tema, né? É um tema tão importante, é uma construção diária que nós precisamos fazer. Tem hora que nós melhoramos a nossa comunicação e de repente, né, vacilamos um pouquinho de novo. E por isso que eu resolvi falar com vocês novamente sobre esse tema hoje, mas com uma outra abordagem, para que vocês se identifiquem, para que vocês identifiquem as pessoas que vocês convivem, porque a comunicação não é só com outras pessoas, né? Tem a comunicação com nós mesmos, que é muito importante, porque se você não tem esse autoconhecimento, se você nem sabe o que você gosta, como que você assimila as informações, como que você vai cobrar do outro, né? Então, por isso que é tão importante. E hoje, eu sou uma pessoa que estudo desenvolvimento humano já tem um tempo, então em meio aos estudos aí eu sempre vou e volto no desenvolvimento humano, porque é um tema muito interessante, tanto para a Débora pessoal como a Débora profissional, e me ajuda muito. E um tema que eu escolhi para falar com vocês hoje são sistemas representacionais. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse tema. É um tema da PNL, que é a Programação Neurolinguística. Talvez vocês já escutaram, eu acho que é um termo bem comum, então acredito que muitas pessoas já escutaram falar sobre esse tema, né, da PNL, mas talvez esses sistemas não. Mas na hora que eu começar a falar, talvez vai ficando mais claro, vocês já tenham escutado alguma coisa. E só um pouquinho antes de falar melhor sobre isso, eu dei um recado semana passada e vou avisar para vocês aqui de novo. Já tem um tempo que eu tô fazendo live aqui no Instagram, toda quarta-feira, às 20 horas. E aí eu resolvi não deixar as lives mais salvas aqui no Instagram, porque tava tendo alguns problemas técnicos. E aí eu resolvi jogar todas as lives lá pro canal no YouTube. Então, se você não está me acompanhando lá ainda, bem no link aí da bio, tem um canal, né, do YouTube, é só você clicar que você vai acessar todas as lives que eu já fiz, e lá fica mais fácil porque consegue acelerar o áudio e isso vai facilitando para vocês entenderem melhor e absorverem melhor esses temas que eu falo aqui com vocês nas lives. Então, era só dar esse recado de novo, porque semana passada eu falei, mas como algumas pessoas não estavam aqui, fica mais fácil para vocês acessarem as lives que já estão salvas. Então essa de hoje também, assim que terminar, eu vou colocá-la lá no canal do YouTube, tá bom? Então boa noite para quem está chegando e vamos retomar aqui o tema. Então esses sistemas que eu estava falando, né, que a PNL traz, ele facilita muito a questão da comunicação. Então é uma forma de você entender um pouco melhor como que você consegue absorver, né, essas informações do nosso mundo, né, ao redor. Então, no dia a dia, tanta coisa que situações que nós vamos vivenciando, questões que nós vamos passando, e cada um tem uma forma de captar essas informações e como que você vai absorver. Então, é como se fosse, né, você pega essa informação, vai codificar aqui no seu cérebro e você vai organizar no seu cérebro mentalmente esses tipos de informação. Tem pessoas que vão absorver de determinada forma, tem outras que vão de outra. Por isso que às vezes as comunicações não encaixam, porque cada um tem uma forma de ver o mundo, vamos assim dizer. E aí, isso que vai atrapalhando muito nos relacionamentos. Então, quando você consegue entender qual o seu sistema representacional e qual que é o sistema de quem que você convive mais, vai ficando mais fácil de você compreender que, para eu conseguir falar com essa pessoa, é melhor usar esse tipo de termo, é melhor fazer um desenho, enfim. Vai ficando mais simples. E que tipos de sistema que são esses que eu estou falando? Então, vocês vão escutar por aí, às vezes a maioria fala de 3 sistemas,
que é auditivo, o visual e o sinestésico. Mas tem outras pessoas também que falam de um quarto sistema, que é o sistema digital. Eu resolvi pegar os 4 para conversar com vocês aqui hoje, porque fica mais fácil, né, para que depois que vocês terem acesso a algum outro tipo de conteúdo, vocês entenderem, lembrar do que eu já falei aqui com vocês. E aí, Débora, mas como que eu vou descobrir esse sistema? Então, vocês fiquem aqui, que vocês vão entender um pouco sobre esses sistemas e vocês vão começar a se identificar e vocês vão começar também a entender com as pessoas que vocês convivem. Na hora que eu for começar a falar sobre o sistema, vocês vão começar a lembrar. Nossa, isso parece com fulano, isso parece com meu namorado, isso parece com minha namorada, isso parece com meu esposo, isso parece com meu filho. E aí vocês começam a entender. E aí vocês vão ver que isso fica mais fácil. Essa questão de sistemas também, além da comunicação, vai ajudar na questão de você planejar suas metas, porque quando você entende esse sistema, que você começa a ver como que seu cérebro reage a essas informações que você vai absorvendo, fica mais fácil de você até ter um desempenho melhor, e isso facilita. Então, vai facilitar essas questões também, mas o principal que eu quero falar com vocês hoje é principalmente a questão da comunicação. E como eu falei, a comunicação com você mesmo, a comunicação com quem está ao seu redor. E para vocês que são profissionais também da área da saúde, assim como eu, é uma forma de você se conectar muito mais com o seu paciente. Então hoje, quando o paciente chega aqui no meu consultório, é mais fácil quando eu consigo identificar esses sistemas de cada um, porque eu sei a forma que eu vou explicar, por exemplo, como que funciona o meu atendimento. Tem paciente que eu vou explicar de uma forma, tem paciente que eu vou explicar de outra, e isso vai ficando mais fácil de eu conseguir passar a informação para o meu paciente e da mesma forma que eu vou conseguir pegar essas informações para me ajudar no atendimento deles. Então, antes de, falando essas tantas de coisa, mas que sistemas são esses, né, Débora? Então, vamos já para esses sistemas, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem do que eu estou falando. Então, eu quero explicar para vocês primeiro o que é o sistema digital. Que tipo de pessoas que se classificam, nesse tipo de sistema. Então, as pessoas que são desse sistema digital são pessoas que elas ouvem mais, então são pessoas que elas gostam de fazer muitas perguntas, elas gostam das coisas detalhadas, são pessoas que têm aquele diálogo interno. Você aí tem aquele diálogo interno que parece aquela voz que não para nunca de falar. Então tem essas pessoas que têm esse diálogo interno, que fica aí o tempo todo, conversando. E essas pessoas, por elas escutarem muito, elas terem essa paciência de ouvir, de pegar essas informações, na hora que ela não estiver entendendo, ela vai perguntar, porque ela precisa detalhar, depois ela vai captar essas informações e ela vai fazer o que é melhor para ela. Então essa pessoa seria classificada como pessoa do sistema digital. Então fica mais fácil de vocês lembrarem de uma pessoa que precisa de informações e uma pessoa que tem esse diálogo interno muito forte. Então, já lembrou de alguém aí ou você se identificou com isso? Então pronto, já guarda aí essa informação. Foi o nosso primeiro sistema. O nosso segundo sistema é o sistema sinestésico. Esse é o meu sistema predominante. Então como que eu sei qual que é o meu, Débora? Eu só vou ter um? Não, você pode ter outros, mas tem um que vai predominar na sua vida. Então, existem testes aí na internet, mas se você não acessar, não conseguir achar, você pode me mandar aí no direct que eu mando para vocês algum que eu fiz e que eu gosto mais. Eu mando para vocês, não tem problema nenhum. Se vocês conseguirem já se identificar aqui, ótimo. Se vocês precisarem, vocês só me chamar aí ou procurar no Google mesmo esse teste de sistemas representacionais da PNL, que aí vocês vão conseguir identificar o de vocês. Então, como eu falei para vocês, o sinestésico, que é o meu predominante, eles são pessoas que precisam da questão do toque. É a pessoa que gosta de um abraço, é a pessoa que gosta de dançar, é a pessoa que gosta de... Até a forma dela falar, ela fala muito da questão do... eu posso tocar nesse assunto? Tá vendo? Até a frase dela tem um tocar.
ela vai falar muito, é uma pessoa que sente muito, então ela é muito intuitiva. Então essas pessoas que são mais intuitivas, elas têm sim essa questão do sinestésico. A pessoa precisa se expressar, olha aqui, ó, na hora que eu tô vendo, já tô mexendo um monte com as mãos aqui. Tem que ficar me policiando, né? Porque tem gente que se incomoda. Então tem essa questão do expressar. Então, essas pessoas, elas precisam mesmo dessa questão do toque. Então, se você vai conversar com alguém, né, do sinestésico, pensa um pouco, faz a pessoa ter reações no corpo dela. Então, fala, você foi em tal lugar? Você lembra como foi boa aquela sensação quando nós chegamos lá? Você lembra aquele friozinho na barriga, aquela emoção gostosa? A pessoa sente, ela gosta de transparecer essas emoções. Então, essas são pessoas sinestésicas. Não sei se vocês já se identificaram aí com algum dos dois que eu falei. Então, já fica mais fácil de vocês entenderem, né, um pouquinho sobre esses sistemas. E aí, agora, vou falar para vocês sobre o sistema auditivo. Então, o próprio nome já diz. A pessoa que vai escutar muito. Então, é aquela pessoa que ela não tem problemas você estar com alguém que fala muito, porque isso para ela tudo bem, ela gosta de escutar. Ela prefere escutar do que estar falando. Então, ela vai estar ali o tempo todo, escutando, com paciência. Só que por ela escutar muito, se ela estiver num ambiente que tem muito barulho, isso não vai fazer bem para ela. Então, é uma pessoa que vai se incomodar com barulho. E aí essa pessoa não vai aguentar ficar em lugares assim que tem muito barulho. Mas ao mesmo tempo, é uma pessoa que gosta muito de música. Então se ela estiver em um lugar que a música é boa, agradável, tudo bem para ela. Não tem problema ela estar ali escutando aquela música. Mas ela, ao mesmo tempo, ela também precisa do momento dela de recolhimento, ela precisa do silêncio. Então ela não vai conseguir estar em qualquer lugar tão concentrada assim. Ela precisa, né, de estar ali. Mas ao mesmo tempo que se ela tá ali, ela precisa de estar focada só naquilo. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, tem um barulhinho do difusor que é bem discreto, mas está aqui. Ali embaixo tem alguém que está batendo como se fosse fazer uma obra, tá baixinho, mas eu estou escutando. Tem o barulho dos carros. Se eu fosse mais auditiva, talvez eu não conseguiria estar lembrando do que eu tenho para falar para vocês. Talvez eu estaria confusa, né? Eu ia ficar aí na hora que as palavras iam atropelar, porque tinha muito barulho, tá chamando a minha atenção. Então, essa pessoa auditiva, ela precisa ao mesmo tempo dela gostar de música, ela também vai precisar mais um silêncio e estar concentrada ali. E é aquela pessoa que às vezes vai usar muito o termo ouço, né? Ouvir nas frases dela, e aí são essas pessoas que são auditivas. E para terminar esses sistemas, nós temos as pessoas visuais, que são pessoas o quê? Que precisam ter esse contato com a visão mesmo. Sabe aquela pessoa que fala assim, a minha memória é fotográfica? Então você já fica a dica que ela é uma pessoa que tem esse sistema visual. E aí aquela pessoa que na hora de você explicar, ela precisa de um gráfico. Então às vezes você vai falar, mas igual aqui na live, né, que eu não tenho um slide, que eu não tô mostrando nenhum papel para vocês, talvez essa pessoa não vai conseguir se conectar comigo, porque ela precisa ver essa informação aqui no papel. Então eu precisaria colocar um gráfico, eu precisaria fazer um mapa mental, porque se eu fizer dessa forma, ela vai conseguir se conectar. Então são essas pessoas que precisam ter esse visual muito ativo. E quando nós falamos de visual muito ativo, lembra o quê? Aparência. Então, a pessoa que tem esse sistema visual forte, predominante, ela é uma pessoa que ela vai estar, a maioria das vezes, muito bem arrumada, ela vai estar com o corpo em forma, ela vai gostar de estar com pessoas que estão bem arrumadas. Por quê? Porque ela se preocupa com a aparência, ela se preocupa com o que ela está vendo. Então, dificilmente ela vai sair de casa toda desarrumada, descabelada, porque isso incomoda ela, porque da mesma forma que ela está vendo o mundo, ela fica, e aí, como que vão me enxergar? Então, essa pessoa, ela precisa disso, né? Então, na linguagem dela, também vai usar o termo ver, né? O termo vejo isso, porque ela é a forma que realmente ela precisa ver. Então, aqui eu falei com vocês os 4 sistemas, né, que eu queria conversar com vocês essa noite, que é essa questão de vocês se identificarem com um deles. Posso ter outros? Sim, mas qual que é o seu predominante? É o digital, que você vai ouvir, que você vai conseguir, que você precisa, né, tá absorvendo essas questões para você precisar de muitas informações para você conseguir guardar? Ou você é aquela pessoa, e geralmente as pessoas digitais, elas têm dificuldade, né, com
com foco. Então é aquela pessoa que tem dificuldade com a leitura, porque como eu falei para vocês, ele tem esse diálogo interno muito forte. Então é como se a cabeça dele não parasse. É o corpo dele falando com ele mesmo o tempo todo. Então, para pegar um livro, já é uma pessoa que já não vai ter tanto essa facilidade. O sinestésico, né? Só fazendo uma... Antes de continuar aqui um pouquinho mais, para ficar mais fácil para quem entrou depois, né? Aquela pessoa que tem esse sistema sinestésico é uma pessoa que vai gostar mais do toque, é uma pessoa que precisa de um abraço, é uma pessoa que sente muito, então a intuição dela é muito forte. O visual é aquela pessoa que precisa ver essas informações para ela conseguir captar. E a pessoa auditiva é aquela que vai precisar, né, escutar mais. Ela é aquela pessoa ouvinte maravilhoso, que vai escutar mais para absorver. Então, esses sistemas é a forma com que cada um vai absorver essas informações que nós vamos captando, né, no nosso dia a dia. Como que nós vamos, por exemplo, eu vou estudar. Qual que é a sua forma de estudar, né? Você precisa o quê? Pode ser só ouvindo, você precisa estar escrevendo, e aí vai ficando mais fácil. E ao me comunicar, que é o tema principal dessa live hoje, como que eu vou me comunicar com alguém que às vezes se eu ficar falando, ele não tá nem escutando? É aquela pessoa digital ali que ele tá num diálogo interno dele, que ele às vezes não tá nem aí. Ele é auditivo mesmo, eu preciso sentar e mostrar pra ele, escrever, fazer uma planilha. Olha, nosso relacionamento tá ruim nisso. Como que nós podemos resolver? Agora eu entendi. Era isso que você estava querendo me explicar? Porque é só a forma de você ver como que o outro enxerga. E aí, da mesma forma, você vai falar o que, olha, eu já percebi que para eu conseguir absorver o que você está falando, eu preciso que seja dessa forma. E aí vai ficando mais fácil. Como eu falei, essa questão, para quem é profissional, né, da área da saúde, ou quanto profissional, nós precisamos nos conectar, né, com essas pessoas no dia a dia. Como que você vai dar essa informação para o seu cliente? Você vai explicar sobre o seu serviço. Você vai explicar da mesma forma? Se tem um paciente que precisa ver, eu vou mostrar um mapa que está aqui na minha parede, para ele poder olhar e entender o que eu vou mexer. É um paciente que é sinestésico, precisa do toque, então eu vou mostrar, olha, eu vou tocar nesse ponto dessa forma, vai ser desse jeito, porque ele consegue entender. E aí, depois que eu comecei a estudar esses sistemas, como melhorou a minha comunicação, como eu me entendi como pessoa, como eu vi que de tal forma que a pessoa estava tentando me explicar, eu não estava entendendo porque eu sou burra, porque eu sou menos inteligente, porque não é a minha forma de entender. E aí fica mais difícil ainda da gente poder manter essa comunicação. Tem momentos que a gente pode se esforçar, fazer sim, mas tem momentos que não vai entrar mesmo, porque meu cérebro não vê dessa forma. Ele pega essa informação, codifica aqui dentro, mas eu não consigo organizar para eu entender isso. E aí vai ficando mais simples. E aí, né, eu tava pensando como que eu poderia passar isso para vocês de uma forma que fique mais fácil de vocês entenderem melhor sobre esses sistemas, para vocês se encaixarem, para vocês enxergarem também as pessoas que vocês convivem. Então, por exemplo, vamos pensar, estamos aí em janeiro, ainda tem muitas pessoas que estão de férias aí, ou às vezes ainda vão viajar. Então, vamos supor que você precisa convencer, né, seja seu companheiro, sua companheira, seja sua mãe, seu pai, seja seu filho, seja um amigo, enfim. Você precisa convencer alguém de fazer uma viagem com você para a praia. Como que você pode acessar essas pessoas quando você já sabe quais sistemas de comunicação, né, que fica mais fácil de representar essas informações, as maneiras como as pessoas vão entender, para que ela aceite melhor essa proposta que você vai fazer. Então você já escolheu, eu quero ir para a praia. Agora eu vou conversar com alguém para poder, quero que a pessoa, né, tope comigo. Se você for conversar com alguém sinestésico, né, que é o meu caso, ele é o meu sistema predominante. Então, se você vai convencer alguém do sinestésico, né, você vai falar o que para essa pessoa? Você vai falar assim, nossa, imagina só você na praia com aquele sol quente. Aí a pessoa tá no frio, quer um sol. Assim, a pessoa que é sinestésica, ela já sentiu. Na hora que você tá falando, você pode começar a observar. Se a pessoa for sinestésica, ela vai até fechar o olho para poder captar essa informação melhor, porque ela tá sentindo. A pessoa já sente o calor, o sol. Isso é real, gente. Aí você fala, nossa, já imaginou você sentada naquela cadeira ali na beira da praia, com o pé ali, ó, sentindo a areia, sentindo a água bater nos seus pés? Pronto, a pessoa já sentiu. Ela já sentou lá naquela cadeira e já tá sentindo tudo aquilo. Pronto, a pessoa já tá, ó, ela já tá lá.
E aí fica muito mais fácil de você convencer essa pessoa, porque você acessou o cérebro dela, como que ela queria, como que é preciso para ela se conectar e querer ir com você para essa viagem. Agora vamos... Aí você pode falar também, ó, sente a brisa do mar, aquele ventinho gostoso no rosto. Tenho certeza, gente, se vocês estiverem conversando com alguém que seja sinestésico, ou vocês são sinestésicos, na hora que eu dou esse exemplo, às vezes vocês vão sentir. Eu que sou, eu já fico aqui, eu falando pra vocês, eu fico sentindo, eu lá no mar, sentindo essas... E olha o tanto que eu falo sentindo, porque o sentir pra mim é muito forte. Por isso que às vezes eu tenho que ficar me policiando. Nossa, não é todo mundo que sente como eu estou sentindo. E aí fica, né, tem que pensar pra poder me conectar com vocês também. E aí... Agora você precisa convencer alguém que é do digital, né? Sistema digital. Então, como eu falei, é uma pessoa que precisa de muita informação. Então, essa pessoa você vai precisar detalhar melhor o que você vai fazer. Não é só fazer a pessoa sentir aquela maravilha que você não vai convencer ela, não. Você vai precisar falar do custo. Um custo é razoável. Você vai precisar falar como que vocês vão. Vai de carro, vai de avião, qual hotel que vai ficar. Você vai precisar detalhar mais, porque ele está te escutando, mas ele precisa de detalhes. E depois que você detalhou, que você falou os pontos positivos, de que não vai gastar tanto, que vai ser fácil, que já estão de férias, aí já fica mais fácil de você acessar essa pessoa que é do sistema digital. Essa pessoa vai entender melhor isso. Agora nós precisamos convencer alguém do auditivo. Então essa pessoa tem o quê? Ela tem essa necessidade de ouvir tudo, né? Então você vai chegar para a pessoa e vai falar, olha, vamos viajar para uma praia já que estamos de férias? Você já imaginou você lá no mar, ouvindo aquele barulho das ondas? Ai, mas esse barulho relaxa tanto, não relaxa? Ai, que coisa maravilhosa! E aquele barulho ali, ó, do vento assoprando. Ai, que delícia, aquele ventinho, aquela maresia maravilhosa. E a natureza? Se tem um pássaro no ambiente, está ouvindo aquele barulhinho. É tão gostoso, né? Pronto, você já conectou a pessoa lá no ambiente. Ela já ouviu o mar, ela já ouviu o vento, ela ouviu o pássaro, ela ouviu tudo que ela já teve conexão nesse mundo. Em relação à praia, ela já ouviu e ela já está com vontade de ir com você. E, para finalizar, você precisa convencer alguém do visual. Aí a pessoa visual, você vai fazer o quê? Você vai abrir o seu Instagram, naquela foto mais linda que tiver, editada, com aquele mar maravilhoso, e você vai chegar para a pessoa e mostrar, olha só essa praia que eu estava vendo e que nós podemos ir para lá, porque é super tranquilo, dá pra gente ir. Muito bem. Olha esse mar, você já viu um mar dessa cor? Que mar azul, que coisa mais linda, parece que até o sol lá, você tá vendo esse sol? Olha o tanto que ele tá iluminando diferente. Nossa, não, peraí, eu vou te mostrar outras fotos. E aí você começa a mostrar, porque essa pessoa é o quê? Ela é visual. Ela precisa visualizar tudo isso. E pronto, depois que ela visualizou, ela já está lá na praia com você. Ficou mais fácil para vocês entenderem o que são esses sistemas e como que vocês podem conectar? Eu usei esse exemplo para quando você quer conseguir algo bom para você, né? Algo maravilhoso, uma praia, e quando for para você resolver uns problemas, né? Resolver os problemas na sua relação, você também vai chamar dessa forma. Só que aí você vai acessando isso de uma forma, né, mais tranquila, conseguindo acessar essa comunicação, porque se você entendeu como que as pessoas reagem, como que você reage, fica muito mais simples, até para você falar um problema. Eu garanto para vocês. Porque se você chega conseguindo acessar a forma que a pessoa entende, né? A forma que essa pessoa vê o mundo, é muito mais simples de você conseguir que a pessoa entenda o que você está falando. E que você também consiga entender os outros. Ninguém é obrigado a nos entender. Ninguém, né? Tem gente que ainda quer se esforçar, que você quer melhorar essa comunicação, mas comece você entendendo, né, como que você reage, qual o sistema que funciona. Porque assim você vai ficando, né, muito mais fácil para você ter essa comunicação, para você comunicar com o mundo e para você absorver o que precisa. Porque aí você começa a entender, eu tenho que acessar esse conteúdo. Mas para mim, a live, por exemplo, não vai fazer sentido
Depois eu vou pro podcast, né? Eu só coloco ali, tô escutando. Ou eu preciso ir para um livro, eu preciso de uma apostila. E aí você consegue absorver esses conteúdos de outra forma. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo em mais uma live. Como eu falei no início, essa live agora não tá ficando mais salva aqui no Instagram, vai ficar salva lá no YouTube. Todas as lives já estão lá, então se vocês quiserem acessar de uma forma mais rápida, ela dá para acelerar, dá para vocês verem outras lives também. E aí vocês podem ver, tem outras lives também que eu estou falando lá de comunicação e ajudar vocês nesse processo. Comunicar não é simples, né? Por isso que é um tema que eu gosto muito de falar com vocês por aqui. E não só a questão de, como a gente fala, de comunicação e relacionamentos, nós pensamos só nos relacionamentos amorosos, né? Mas é outro tipo de relacionamento também mesmo. É você com você mesmo, é você com seu paciente, é você com seus filhos. E aí quando você começa a entender como cada um vai reagindo, fica mais fácil, muito mais fácil. Então, muito obrigada, boa noite para vocês. Obrigada por estarem aqui novamente. Amanhã tem um episódio lá no meu podcast com esse tema de hoje. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijão!